Opa, já começou? Rapaz, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao programa onde a estrela é a sua saúde. Eu estava respondendo as mensagens de vocês aqui e chegou a me dar uma dor aqui no pescoço. Será que isso influencia na vida da gente? Você já sentiu uma dorzinha no pescoço de ficar aqui no celular? Dor na lombar aqui de ficar sentado muito tempo? Olha aí, eu estou todo fora. E agora? Será que tem jeito disso? Vou trazer então alguém que vai falar sobre postura e como que a gente tem que ficar, ó, retinho, olha aí, ó, igual a sua avó e a sua mãe diziam. Mas ó, todas as dicas só depois da vinheta. E sejam muito bem-vindos, que eu já estou aqui no estúdio com a doutora Natália Queiroz, ela que é fisioterapeuta e vai colocar a sua coluna, e não só a coluna, né, o resto todo também nos eixos, ainda mais hoje que a fisioterapia tem sido a solução para muita coisa que antes só se resolvia com cirurgia. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, para a gente falar de um assunto tão importante e que faz parte da nossa rotina. Porque falar de postura é falar de todos nós, né? No nosso dia a dia. Eu estava brincando da questão né, que a gente tem aquele quadrinho da evolução, que a gente andava curvada e a gente vai erguendo, até que chegou ali no Homo erectus, né? Tudo retinho, e de repente a gente está evoluindo de novo para ficar, a gente não anda mais. O ser humano foi um bicho sempre que foi feito para andar. Perfeito. Não anda mais, anda de carro, então a gente está sempre sentado, sempre, seja para trabalhar, seja para ir para algum lugar, é só sentado. E agora a gente ainda ganhou esse agravante, né, que é ficar olhando para baixo. A gente, vamos ver o mundo. Antigamente a gente olhava para o horizonte, hoje a gente olha para baixo porque o nosso mundo é virtual. Perfeito. Qual é o impacto disso que você está percebendo nas pessoas? Está chegando isso para você arrumar? Preciso arrumar aqui. Bom, Zé Otávio, eu acho que esse é um assunto muito importante, não só para nós adultos, mas para as crianças, para os adolescentes, para os idosos. E a gente precisa entender que a postura é algo individual e é algo que é conquistado diariamente. Ou seja, uma boa postura ela não surge de um dia para a noite. Tem muito a ver com todo um processo de desenvolvimento que essa criança também passou por ele. Então, por isso que é tão importante a gente falar hoje dessas tecnologias, dessas telas, até numa fase ainda muito incipiente, né? Nos nossos jovens ali, nas nossas crianças, que apresentam um esqueleto ainda imaturo, mas que esse esqueleto, como ele for modelado e modulado, vai influenciar e impactar diretamente na saúde desse corpo a médio e longo prazo. E não tem jeito. Cada vez mais frequente, pessoas mais jovens com problemas graves de coluna, com problemas graves nos ombros, com problemas graves no quadril, na pelve, porque não é só a coluna que uma má postura afeta. É um corpo todo que sofre um processo de desajuste para tentar compensar aquele tipo de postura e posicionamento. Então, sim, a gente tem vivido um impacto muito grande dessas tecnologias e eu brinco que, na verdade, o homem moderno hoje, enquanto espécie humana, ele está deixando de ser moderno, porque ele está voltando à sua posição primitiva e praticamente voltando, por vezes, até a posição fetal. Quer dizer então que não é isso aí, olha, hoje tem muita gente, qualquer problema, inclusive, vai para a cama e fica na posição fetal. Perfeito. Então não é só a coluna que a gente desalinha quando a gente mexe, não. O que o quadril, que essa jogadinha tem a ver com isso? É interessante a gente falar isso, Otávio, porque assim, a minha postura é uma coisa que é totalmente conectada e integrada. Até porque a minha coluna é o eixo de sustentação. Então ela está conectada à minha pelve, que é a famosa bacia, e essa bacia também está conectada ao quadril, que também está conectada ao joelho e por aí vai. E da mesma forma aqui em cima, a gente tem a famosa escápula, que as pessoas conhecem como pá, né? Aparece até nessa imagem aqui, aquele ossinho ali, né? Aqui. Isso. Que a gente tem uma conexão com a minha coluna torácica, que não é uma conexão, uma articulação verdadeira, mas é uma conexão de tecidos, né? De músculos, de tecido conjuntivo. Então, sim, uma má postura ela impacta não só na coluna em si, mas em todas as outras articulações e em todas as outras musculaturas envolvidas. E um exemplo assim, Zé Otávio, já que você comentou, se a gente está nessa posição, então assim, eu estou aqui numa posição um pouco mais ereta,
se eu já automaticamente sento, em vez de sentar aqui numa região mais próxima ao meu bumbum, eu sento mais relacionado ao sacro, que a gente fala, mais próximo à minha coluna, isso muda totalmente o posicionamento dos meus ombros, isso vai mudar o posicionamento da minha cabeça, isso vai mudar o posicionamento do meu joelho e por aí vai. E a cabeça da gente é uma das partes mais pesadas Perfeito. do corpo, né? Porque aqui é o osso mesmo, o cérebro é pesado. Perfeito. Pensando ou não, o peso você está carregando. Então, quer dizer, quando eu inclino aqui, eu coloco esse peso todo que estava equilibrado, eu jogo ele para o pescoço ter que fazer força para segurar. Perfeito. Né? E só que não necessariamente a gente tem uma musculatura capacitada e bem treinada para dar conta dessa carga. Porque a gente está falando de um peso numa cabeça, e eu até faço uma analogia também com o bebê, que dentro do processo de desenvolvimento não é o mais difícil o bebê começar aquele controle de cabeça, porque a cabeça pesa. É um negócio que é difícil para ele. E a musculatura vai sendo desenvolvida para que ele consiga desempenhar ali com maestria, né, essa necessidade, até por uma questão de sobrevivência. O pediatra manda, né, colocar a criancinha de bruço para ela fazer o esforço de levantar porque a isso é até sobrevivência, porque se o bebê não faz isso, ele pode até, assim, né, broncoaspirar, né, porque ele vai regurgitar ali, a gente tem toda aquela situação numa fase inicial, então ele pode broncoaspirar e realmente morrer ali por ausência de oxigênio e por aí vai. Ou seja, a minha cabeça tem toda uma característica desde a nossa formação que ela é pesada. Para que a gente sustente ela dentro desse eixo, eu preciso de musculatura muito bem equilibrada. Só que aí eu pergunto para vocês, Otávio, aonde que a gente fortalece o pescoço? Porque você não vai na academia, você vê as pessoas fazendo exercício para o pescoço. A máquina do pescoço, né? O aparelho do pescoço que... Você vê já, assim, principalmente o que a gente está mais habituado a ver são atletas, por exemplo, de Fórmula 1, que ele sabe que ele tem que segurar muita carga nesse pescoço. Então, assim, isso aqui é uma estrutura que é extremamente protegida e tem muita musculatura para proteger. Só que a gente precisa trabalhar esses músculos. Assim como eu trabalho um músculo do braço, assim como eu trabalho um músculo da perna. Então, a gente precisa entender que nós somos um dos profissionais que estão ali para direcionar essas estratégias. Ai, como é que faz para fortalecer o pescoço, ficar com o pescoço? Tem algum exercício que a gente pode fazer? Ou algum movimento que... eu aprendi com a minha avó que se eu estralar o pescoço vai melhorar. Pode? É proibido? Tem alguma coisa que é proibida? Show! Bom, gente, primeira coisa, a musculatura precisa de treinamento. E como essa estrutura vai ser treinada é algo um pouco individual, seu Otávio. Mas de qualquer forma a gente sabe que é uma musculatura que tem que ter força, que tem que ter resistência, que tem que ter flexibilidade, que tem que ter também velocidade, principalmente não tem o tal do efeito chicote. Então, se eu sofro um impacto ali, eu tenho que ter uma reação muito rápida dessa musculatura para gerar uma estabilização, para a gente não ter uma lesão tão grave. O primeiro ponto é esse. A minha musculatura não é só de alongamento, ela também precisa de outras características físicas. Acho que a primeira chave é essa, para a gente poder entender. Então, você que sente dor aqui, de repente, na cervical, você ficar alongando de um lado, você ficar alongando do outro, é suficiente para você prevenir ou até tratar a sua dor? E a resposta é não. Porque não é só de alongamento que essa região precisa e nem o nosso corpo só precisa. Segundo ponto, para fortalecer. A gente hoje tem que pensar que quando eu mexo o pescoço para um lado, tem músculos, Otávio, que estão mexendo o pescoço para esse lado. Mas ao mesmo tempo tem outros músculos que estão segurando esse pescoço para ele não cair de lado. Concorda comigo? Então o tempo todo no nosso corpo a gente fala que nós trabalhamos músculos do ponto de vista agonista, ou seja, que são responsáveis pelo movimento, mas eu preciso ter o cara que freia esse movimento para a gente equilibrar as forças, que é o tal do antagonista. Então, uma das formas que a gente mais fortalece o pescoço é utilizando a resistência elástica. Porque quando eu uso um elásticozinho, por exemplo, se eu jogo um elástico aqui ao redor do meu pescoço, da minha testa, e eu faço uma tração para um lado, só de eu estar sustentando o meu pescoço, ou eu movimentar, inclinando ele para um lado, eu vou estar trabalhando um lado, mas automaticamente eu também estou trabalhando o outro. Porque o elástico, ele faz uma resistência na ida do movimento e também na volta. Então, assim, tem várias hoje estratégias que a gente pode utilizar para a gente fortalecer, para deixar essa estrutura mais capacitada. E o que me impressiona sempre no corpo humano é a fortaleza e a fragilidade que ele é capaz. A gente, né, do jornalismo, vem do jornalismo, então eu já dei notícia de gente que tropeçou na calçada, bateu a cabeça e morreu. E já dei notícia de pessoas que caíram do 5º andar de um prédio e sobreviveram.
Tudo é a questão do jeito. Isso. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei chocado com aquele encostinho de cabeça do carro, Isso. que a gente acha que é para o conforto, que é para você botar a cabecinha ali. Aí eu descobri que se você tiver um impacto de 100 km por hora para frente, você vai querer quebrar a clavícula ali por causa do cinto de segurança e deu. Seu pescoço vai sentir aquela dor muscular, mas vai sair tudo bem. Se você sofrer um impacto de 20 km por hora de ré, que o seu pescoço faça, ao invés de fazer o impacto para frente, ele fizer para trás, você tem um risco de quase 90% de quebrar essa ligação, de realmente ficar aquele tetraplégico que chama. Isso. Então, quer dizer, para frente eu aguento o que for, para trás qualquer coisinha, então é o cuidado, né? Não é... E aí, olha que interessante você comentar isso, Otávio, porque você para pensar na postura até que você começou o programa de hoje, você estava nessa posição. Só que para você estar nessa posição, tem vários músculos que estão te trazendo para essa posição. E deveriam ter vários músculos que estão sustentando você para voltar para essa posição. Até porque se só essa musculatura estiver sendo trabalhada aqui, a minha tendência no dia a dia vai ser, mesmo que eu esteja sem o telefone, a gente continuar nesse padrão de postura. Então, para eu poder ter um realinhamento, eu preciso o tempo todo estar nesse equilíbrio de quais são os músculos que estão fazendo o movimento, mas quais são os músculos que estão controlando e modulando esse movimento. E é natural, a gente tem essa tendência, né? Você começa retinho e dali a pouquinho você vai cedendo. Até que você solta o peso todo. Todo do corpo. E ainda tem o tal da gravidade, porque a gente está aqui falando de peso, que não é um peso só também do nosso corpo, né? É o nosso corpo contra uma carga imensa que a gente carrega, que é a carga da gravidade. E aí isso vale até a pena trazer um esclarecimento, né? As pessoas falam assim, não, eu tenho problema de coluna, eu vou fazer hidroginástica, ou eu vou fazer hidroterapia. Gente, nós somos seres humanos vivendo na terra, a gente não vive na água. Então, exercícios na água são suficientes para reproduzir o que eu preciso para a minha demanda diária? Não, eles são auxiliadores. Mas eu preciso ter exercícios com carga, sim, porque a gente lida com carga o tempo todo, só que a questão é como vai ser administrada essa carga, de acordo com a sua necessidade ou a sua realidade. Essa é a grande diferença. Então tá, por exemplo, eu tive um problema que eu não posso fazer alguma coisa de impacto, aí você vai fazer a hidroginástica para uma estratégia de transição. Mas só isso, como atividade física, para você, assim, não, para eu me preparar para um processo de envelhecimento com saúde, ou para eu me recuperar 100%, não é suficiente, Otávio. Porque a gente não vive na água, né? Eu brinco que a gente não é peixe, a gente é gente. E gente tem que lidar com as características e com as demandas que nós, como seres humanos, temos, que é o peso da gravidade, não tem jeito. O difícil é explicar para os filhos da gente, quando chegam perto da piscina, que a gente não vive na água. Né? Não que é? Criança, Concordo. Se pudesse vivia na água. E eu acho interessante, falando em criança até, eu sou um pouquinho encafifado com a questão das mochilas. Perfeito. Porque tem cada mochila que tem o peso da criança ali dentro. Sim. Então, e até o pai, ele leva até um determinado lugar, porque eu levo. Não, a criança tem que carregar. Não, a criança, que isso? A criança tem 30 quilos, a mochila tem quase 10. Perfeito. Então, não faz sentido ela carregar esse tanto. Então, eu levo até onde ela consegue arrastar. Mesmo assim, tem um pedaço ali que vai... Essa coisa de mochila... influencia, você já tá com o telefone ali, aí você bota mais um peso aqui de um lado ou do outro, vai te entortando como um todo, né? Perfeito, a gente está conseguindo criar uma sociedade que nos entorta como um todo. Os nossos hábitos estão nos entortando, literalmente estão nos entortando, né? A gente chama isso de disfunções do movimento e, consequentemente, disfunções da postura. E aí, olha que interessante você comentou, Otávio, é sempre a gente raciocinar sobre o seguinte: qual a minha capacidade de acordo com a demanda que eu preciso? Tudo a gente está falando nesse equilíbrio, dessa balança. Capacidade e demanda. Eu preciso carregar aquele peso. Ou seja, eu preciso. Então, eu preciso trabalhar o meu corpo para aquela demanda. Eu preciso de estratégias ali para isso. E uma estratégia simples, você mesmo disse. A gente tem hábitos, José Otávio. Então, eu uso muito mais uma mochila de um lado, ou até uma bolsa, do que do outro. Ou eu carrego a mochila trazendo ela muito mais como hábito de um lado do que do outro. Só da gente mudar isso, José Otávio, eu já mudo tudo.
Porque eu já estou mudando a carga que o nosso corpo está carregando, como eu disse, que seja o nosso peso, mas que seja o peso da gravidade. Então, assim, o que seria o ideal, vamos dizer assim? Que nós oferecêssemos para o nosso corpo uma diversidade de estímulos, para que eu tenha uma diversidade de respostas. Ok, eu preciso carregar esse peso, mas você vai carregar a mochila na frente, você carrega a mochila atrás, você carrega a mochila um pouco mais de um lado, mas você também carrega a mochila um pouco mais do outro, e a gente vai mudando isso ao longo dos dias, ao longo das horas, ao longo das semanas. Porque o problema é que, como hábito, a gente sempre faz aquilo daquela mesma forma. E o nosso corpo vai todo se reajustando para isso. Um exemplo também que faz parte, por vezes, da rotina, vamos longe, não? Bengala para o idoso. Uma das coisas que você modula um equilíbrio e até uma distribuição da carga é você mudar a bengala de lado. Isso é uma estratégia simples, mas trabalha o corpo desse indivíduo de uma forma tão complexa, mas ao mesmo tempo muito mais completa. Por quê? Eu falo assim, que Deus não fez nosso corpo do jeito que ele é à toa. A gente tem um lado direito e a gente tem um lado esquerdo. E por que a gente usa um e a gente não usa o outro? Tem tudo desse lado de cá, ou pelo menos é o habitual, de ter tudo que tem de estrutura aqui, tem do lado de cá. E a gente não tem a mesma performance e a mesma eficiência porque simplesmente tem um desuso. Então, algumas coisas simples podem gerar uma repercussão e um impacto extremamente positivos. Eu lembro que quando eu era criança, eu queria ser ambidestro. Adorava essa palavra. Até canhoto, destro. Não, eu sou ambidestro. Aí tava eu lá. Eu ensaiava escrever com a mão esquerda. Show. Até hoje a minha letra é terrível com a mão esquerda. Mas o esforço foi feito e no começo não saía nada. Depois sai algo quase legível. Otávio, na verdade, assim, a postura e a forma como o nosso corpo responde é de acordo com a necessidade. Se você quebrar um braço, se eu quebrar um braço que é o meu dominante, você vai fazer o que precisa ser feito. E você vai aprender a fazer o que precisa ser feito com o outro lado. Isso é claro. Então, por que a gente precisa machucar para a gente poder, ou sentir uma dor para a gente poder prevenir, né? Então, hoje a gente tem dentro da fisioterapia uma abordagem muito mais preventiva, muito mais personalizada, individualizada, mas para a gente poder ser um promotor de saúde, né? E não um tratador de doença apenas. Ah, mas se o ser humano tem um remedinho que ele pode tomar, para que ele vai fazer sacrifício para alguma coisa? Não é um pouco assim? Com certeza. Você tem que cuidar da sua alimentação, para que tem Monjaro? Ah, mas minhas tuas costas estão doendo, você tem que melhorar a musculatura. Para que tem anti-inflamatório? E tem aquela cinta que o povo coloca, ainda tem uns negocinhos aí complexos. E ainda tem os apetrechos, né? Os aparelhos. Por que o ser humano gosta tanto de um atalho? Então, eu acho que assim, a gente gosta de ficar na zona de conforto, né? E eu falo isso em vários aspectos da nossa vida. E eu não estou falando assim de Beltrano, Ciclano, mas eu acho que todos nós, é a nossa característica enquanto ser humano. Por quê? Porque a gente vem de um processo evolutivo que antes era totalmente desconfortável, até porque como espécie humana a gente tinha que caçar para sobreviver, a gente tinha que fugir de leão para não ser engolido, a gente tinha que subir em altos morros, né, esconder em caverna para realmente conseguir ter ali a nossa prole protegida, vamos dizer assim. Então a gente vem de tantos anos, eu acho que dessa adversidade e dessas tensões que hoje a gente está muito habituado a ficar no conforto. Só que eu falo assim, a gente no conforto, a gente evolui, Otávio? A gente não evolui. A gente evolui no desconforto. Por isso que eu sempre comento que dor, na verdade, é um fenômeno muito complexo e ela é muito importante para você entender que, opa, tem alguma coisa que não está legal. O seu corpo está falando para você que alguma coisa não está legal. E as piores doenças, inclusive, são as que não têm dor. Que, inclusive, uma delas é o câncer. Às vezes a pessoa não sente nada, ela vai sentir quando o negócio já está numa repercussão muito maior. Ou seja, gente, não ignore um sinal ou um sintoma. Na verdade, é o seu corpo mostrando para você que é melhor você olhar para ele antes que ele realmente tenha um processo muito mais grave. E é interessante a gente frisar muito isso, da questão da diferença entre o problema e o sintoma. Eu tô com um problema, eu tô com uma dor. Não, da dor já é o sintoma. Você tem que tratar o problema. A causa, justamente. Eu sempre costumo falar assim, fazendo uma analogia, que a gente tem ali o incêndio. E você vai lá para poder apagar o incêndio. Mas eu não quero saber do incêndio somente. Eu preciso saber quem foi que jogou o toco de cigarro. E saber por que aquele toco de cigarro naquele lugar gerou um incêndio.
a gente tem que dar um passinho para trás para a gente poder dar 1000 passos para frente, para a gente poder ter um raciocínio mais efetivo de como é que a gente pode conduzir a saúde das pessoas. E o nosso corpo não tem jeito, assim, a gente vê algumas visões anatômicas, a gente vê que o tanto que tudo é interligado, Zé Otávio. E como é que a gente vai segmentando isso tudo para a gente poder tratar as pessoas? Quando você fala da questão da alimentação, gente, hoje isso é tão importante. Porque assim, a gente é o que a gente come? Não, a gente é o que a gente absorve. E hoje a maioria das pessoas tem muito problema no intestino. E aí eu posso ter dor na coluna e posso ter uma má postura por conta de disfunções abdominais? Posso. Uma delas é problemas no intestino e outra delas eu chamo a atenção para a parede abdominal, que a gente tem muitas intervenções cirúrgicas que podem ter aderências, por exemplo. E essas aderências vão gerar um impacto totalmente indireto e direto no seu centro de gravidade, por exemplo. Então vai por vezes trazer você, é como se as pessoas falam assim, nossa, parece que tem alguma coisa que está me puxando o tempo todo para baixo, mas não é parece, é real. Porque uma aderência é um tecido extremamente fibroso e aderido, que não tem a mesma elasticidade e a mesma flexibilidade que um tecido normal. Então se a gente não conduz tudo isso, que todos nós podemos passar em algum momento das nossas vidas, a gente vai ter só complicação em cima de complicação. E é interessante porque essa teoria do remedinho resolve tudo, ela funciona até um determinado momento da sua vida. Porque cada vez mais a gente ouve aqui neurologistas, cardiologistas, todas as áreas da medicina vêm aqui e falam que é necessário a gente ter reserva muscular. Excelente. Porque há um tempo atrás a musculação era meio vilã. E hoje o pessoal fala, não, andar é bom, correr é bom, nadar é bom, mas você precisa fazer musculação. Por que isso mudou? Excelente. Na verdade, assim, hoje a gente está num processo de envelhecimento, né? A sociedade está envelhecendo. E uma das características dentro desse processo de envelhecimento, Zé Otávio, é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. E essa sarcopenia não acontece, essa perda de massa não acontece também só no músculo, acontece no osso, acontece em vários outros sistemas do nosso corpo. E que vão gerando para a gente muito mais fragilidade, vão baixando a nossa imunidade e, além disso, vai gerando um processo de desgaste, de degeneração. Faz com que a gente possa ter um processo de envelhecimento um pouco mais incapacitante, que a gente dependa de um andador para poder andar, que a gente dependa de uma cadeira de rodas para poder se locomover. Então, quem é responsável por dar a nós uma capacidade funcional é a musculatura, que tem que contrair, que relaxar e sustentar uma articulação do quadril, uma articulação da coluna, uma articulação do pescoço. Então a musculatura hoje ela é de suma importância para que a gente mantenha as nossas capacidades funcionais ao longo da vida, porque a realidade é essa. Graças a Deus a gente está tendo muito mais perspectiva de viver longos anos, mas como a gente vai chegar lá é uma decisão que a gente precisa tomar agora. E é interessante porque eu estava lendo que é uma das maiores causas de idas ao hospital quando a gente está na terceira idade, queda. E a queda ela é por falta do equilíbrio e musculatura, né? Então, quer dizer, também você já está com o corpo todo já deslocado para algum lado e ainda sem a musculatura para te frear. E aí não tem remédio para isso. Não tem pílulazinha. Não tem pílula milagrosa. A gente precisa fazer a nossa parte. E assim, o nosso corpo ele responde a estímulos, Otávio. Então, o grande segredo é exercício. Tanto é que antigamente era muito comum, até na minha área, na fisioterapia, as pessoas falarem de repouso. Não, você está com dor, você tem que ficar quieto. Hoje em dia já não é assim. A gente já vê a ciência ali trazendo estudos muito consistentes, trazendo para nós que o movimento é vida, movimento é saúde, movimento é recuperação. Por que a gente fala isso? Porque quando a gente mexe, a gente está trabalhando todo o nosso sistema circulatório, nosso sistema nervoso. Isso tudo também está sendo recuperado e regenerado. E no processo de envelhecimento, isso tudo envelhece também. Ou seja, como a gente vai trabalhando isso para esse processo de envelhecimento ser mais positivo e menos incapacitante, é crucial para a gente manter as nossas independências. E a gente, como musculatura, um remedinho ajuda? Não. Mas eu ter a garantia de que eu tenho para o nosso músculo substratos necessários para ele ser desenvolvido, sem dúvida é indispensável. Aí eu vou só chamar a atenção nesse aspecto. Para o músculo ser forte, ele precisa de alimento. Um dos alimentos do músculo é cálcio. Outro alimento do músculo, vitamina D.
Um dos alimentos do músculo, vitamina B12 ou complexo B como um todo, ferro, magnésio, a gente vai falar de outras vitaminas e sais minerais. Aí sim a gente tem o exercício tendo uma boa resposta se a gente tem o substrato necessário para isso. Quer dizer que para o músculo também precisa cálcio? Não é só para o osso, não? Não, eu achei que era só para o osso. Não, porque a contração da musculatura, ela tem todo um sistema fisiológico e metabólico e um dos substratos é o cálcio, que precisa ser conduzido e chegar até a célula muscular e chegar até ali uma região específica para que a gente consiga ter a nossa contração e o nosso relaxamento. E é interessante que a gente falou de criança e de idosos, né? Então, é interessante porque quando é muito criança, por exemplo, o esqueleto de uma criança de 3 anos, ela não é exatamente o esqueletão duro que nem o de um adulto. Excelente. Por isso que precisa cuidar mais ainda com o jeito que teu filho senta, com o jeito que teu filho assiste televisão, senta para comer, fica lá com o celular. Excelente. Porque às vezes o que moldar ali fica. Isso. A gente fala que o esqueleto, na verdade, ele é muito mais cartilaginoso, né? Numa fase inicial da primeira infância, o próprio bebezinho. Eu brinco que você pega um bebezinho, eu tô com uma filha agora, recém-nascida, de 6 meses. Então você pega, ela é toda molinha, né? Mas à medida que ela vai adquirindo sua postura, sentada, em pé, ela vai ficando com umas estruturas mais rígidas, mais firmes. Por isso que repouso não é treinamento. É o estímulo no exercício que vai trazer para nós uma estabilidade e uma consistência para que a gente consiga ter uma promoção de saúde. E no idoso a gente já tem aquele outro tipo de esqueleto, que é aquele mais poroso, né? Então eu preciso de mais músculo para segurar o que o osso já está querendo fragilizar, ou como é que é? Eu preciso achar um meio termo nisso? Excelente, eu preciso de mais músculo e eu preciso lembrar que o processo de remodelamento ósseo, no idoso ele é mais lento, mas ele acontece. Tanto é que não quebra e ele não vai lá e consolida aquela fratura. Então ele tem a possibilidade só que ele precisa ser estimulado para isso. Por isso que não é o repouso que vai fazer uma saúde se manter no idoso, mas é a atividade, o exercício. Eu só preciso conduzir de acordo com o que for a característica e a necessidade dele. Sim, ninguém vai colocar o idoso a correr, né? Que agora tá essa onda de corrida e todo mundo quer correr. E eu não sei do que esse povo está correndo tanto, mas todo final de semana tem 4, 5 eventos aí de corrida. Antes de fazer corrida, tem que dar uma olhadinha na saúde. Uma preparada, né? Com certeza. E olhar a saúde, como você mesmo disse. Não só a saúde do esqueleto, mas a saúde do corpo como um todo. Olha, infelizmente a nossa entrevista já voou, né? Já chegou no finalzinho, mas eu queria que então, quem estiver em casa, tiver mais curiosidades ou outras coisas que a gente nem conseguiu falar aqui, para te seguir, né? Que você está seguindo gente que não sabe para onde é que está indo, hein? Segue quem sabe para onde vai. Está aqui a doutora Natália. Qual que é o Instagram? Bom, minhas redes sociais é DRA, né? Natália Queiroz, então @DRA Natália Queiroz, e o da clínica é @Instituto Naves Queiroz. Se pudesse dar um conselho, daquele de ouro mesmo, para quem está em casa, qual seria? Viva em movimento, porque movimento é saúde, é vida e é o que vai garantir a sua sobrevida com qualidade e independência, que eu acho que é o que todos nós buscamos. Gente, depois dessas dicas, quero deixar o seguinte recado para você, nem que seja uma caminhada, meu querido, vai mudar a sua vida. Entre o nada e o caminhar é melhor, e do caminhar eu tenho certeza que você vai se estimular para outras coisas, porque a partir do momento que a gente sente o benefício, tudo muda, a nossa cabeça muda e a gente vai entender que se a gente quiser chegar na terceira idade e levantar sozinho da cama, ir no banheiro sozinho, a gente precisa estar bem, e que se não fizer o que precisa agora, o esforço agora, depois não tem pílula que dê jeito não. Então até o próximo programa.